apresentar aqui o pastor Elcias. Boa noite, pastor Elcias, ele que é da Igreja Metodista Wesleyana. Boa noite. Boa noite, é um prazer poder estar aqui compartilhando coisas concernentes ao reino de Deus, a palavra de Deus. O nosso intuito aqui é que vidas sejam alcançadas, sejam abençoadas e que haja esclarecimento da nossa parte aqui nessa noite. Então, Diácono Rogério, fala para nós aí, lê um texto sagrado que nós temos para nós começarmos o nosso debate aqui, o nosso assunto desta noite, que o tema é por que, as pessoas saem das igrejas, abandonam as igrejas, quais são as doutrinas que estão por trás disso, se é que tem alguma doutrina por trás disso, quais são os movimentos que estão por trás disso. Diácono Rogério. Então vamos meditar um pouco, que nós podemos iniciarmos esse tema aí. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25, diz assim, consideremos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se já vai aproximando aquele dia. Pois então, pastor Elcias, debaixo desse tema, pastor Elcias, a gente sabe que muitas pessoas tem um cálculo aí do IBGE que diz que a cada 10 anos, eu não me engano, mas são 61% das pessoas, o evangelho, as igrejas têm recebido cada vez mais pessoas dentro das igrejas, mas da mesma forma com que essas pessoas entram dentro da igreja, essa avalanche de pessoas dentro da igreja, da mesma forma também essas pessoas abandonam a igreja. Eu gostaria que o senhor falasse para nós quais são alguns dos motivos que pode levar as pessoas a abandonar as igrejas. As pessoas querendo denegrir a imagem da igreja, justificando a saída delas desse meio. E eu entendo que a igreja ela foi fundada pelo próprio Cristo. A Bíblia diz que ele amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. As pessoas esquecem que a igreja ela é feita de seres humanos. E como humanos, nós somos pessoas falhas. Nós temos uma referência, por exemplo, os pastores, as pessoas gostam muito de falar da igreja primitiva, a igreja apostólica. Pois então, se nós formos retornar ao Evangelho e formos lá, por exemplo, na carta de Coríntios, nós vamos perceber que talvez a igreja de Coríntios era pior do que a igreja que nós congregamos hoje. Lá havia de tudo que você imaginar de coisas erradas. Mas eu te pergunto, ela deixou de ser a igreja de Cristo? Não, ela continuou sendo a igreja de Cristo. O que a igreja liga na terra é ligado no céu. E o que a igreja desliga na terra é desligado no céu. Então isso é muito profundo. Se você está numa condição, em um local ermo, no meio de uma mata, sei lá, se um local que você não tem como congregar, tudo bem, você vai manter ali a sua fé, mas você tendo acesso a uma igreja e você abrir mão disso por causa de uma opinião, por causa de uma doutrina, por causa de escândalos, por causa de homens, você vai estar se insurgindo contra a verdadeira igreja de Cristo. Então, para mim, eu me coloco como um defensor ferrenho da igreja de Cristo, porque Deus, o Cristo, o Filho de Deus, ele deu a vida por ela. Ele se sacrificou, ele se doou por causa da igreja, e não uma igreja perfeita. É a igreja que eu e você congrega, aí onde você congrega. É a nossa igreja, cheia de defeitos, cheia de falhas, cheia de problemas. É essa igreja que Cristo morreu por ela. Será mesmo que as pessoas têm que estar dentro de uma igreja? Será mesmo que as pessoas precisam estar dentro de uma igreja? Eu sou pastor também, e creio como o pastor que está falando. Para mim, as pessoas têm que estar dentro de uma igreja, comungando com os irmãos, demonstrando sua fé, Mas existem muitas doutrinas, Diácono Rogério. Quando a gente olha para o passado, por exemplo, pastor Elcias, a gente vê que a igreja sempre sofreu com perseguições, com as novas doutrinas, como foi. Sempre tem aquelas pessoas que falam mal de uma certa denominação. O que você, Diácono Rogério, entende sobre isso? Qual que são alguns dos motivos, por exemplo, que a pessoa pode
tá certo falar eu tô saindo por causa disso? Algumas pessoas justificam muito a questão de por que são da igreja. Eu entendo que tem muitos motivos que as pessoas ficam magoadas, saem da igreja, né? Ou porque brigou com o pastor, ou porque discutiu com o irmão, né? Ou porque a igreja não tem uma boa mensagem, ou porque a igreja tem uma mensagem que discorda. Qual que é o maior problema da igreja do século XXI das pessoas? É porque a igreja não foi feita para encaixar para nós que temos que adequar a igreja. Porque a igreja, Cristo não veio fazer um evangelho para nós, ele fez o evangelho para ele, que nós temos que vir e se encaixar, conectar com esse evangelho dele. É nós que temos que ser transformados. Compreendo que tem muitos irmãos que saem magoados da igreja, né? Saiu triste, brigado, mas tem 1001 igrejas, uma dessas vai se encaixar com você. Qual que é o problema de hoje? As pessoas justificam muito por causa da responsabilidade da igreja. A igreja tem suas responsabilidades, tem a sua disciplina, tem a doutrina da palavra de Deus, e participar de Cristo, da doutrina de Cristo, requer negar os nossos desejos. E esse problema da igreja de hoje é negar os desejos. As pessoas têm discorrido em muitos assuntos que não convêm da palavra de Deus, como você citou, sobre outro evangelho. O Douglas Christian faz uma pergunta aí, dentro daquilo que parece que o diácono Rogério falou. Ele fala assim, Jesus fez um evangelho para ele, lógico, o evangelho fala de quem? De Jesus. Fala de Jesus para as pessoas, não as pessoas para Jesus. Então, é Jesus com a sua doutrina, com o reino, e nós devemos nos encaixar dentro desse reino. Pastor, a pergunta que eu faço é a seguinte: eu entendo que as pessoas não devem sair das igrejas, né, e a gente não vai achar uma igreja. Eu digo o seguinte: não existe denominação perfeita. Igreja perfeita existe sim, que é aquela que Cristo vai vir buscar. Essa é a igreja de Cristo, essa é a igreja que Cristo vai vir e vai derramar a sua graça, seu poder, a sua unção. Mas, pastor, eu faço uma pergunta seguinte: nós pastores, trazendo um pouco a minha culpa para a gente, será que às vezes, eu estou dizendo nós, mas nós pastores, talvez nós não erramos em alguma coisa, a gente não consegue fazer uma meia-culpa quando a pessoa sai da igreja, por exemplo? O principal motivo hoje das pessoas abandonarem a fé, número 1, eu coloquei, é o abandono das práticas espirituais. Por exemplo, somos dotados de corpo, alma e espírito. O nosso corpo, nós alimentamos ele todos os dias. A nossa alma também nós alimentamos com tudo aquilo que nós vemos, conversamos, dialogamos, interagimos. E o nosso espírito, como que ele é alimentado? Há uma corrida hoje, as pessoas vivem uma vida, uma verdadeira loucura, e elas não conseguem mais ter tempo e conciliar a sua vida com as práticas espirituais. E uma vez abandonando uma vida de oração, de leitura diária da palavra, de estar nas reuniões de orações da igreja, de estar nos cultos, sendo alimentado, sendo ministrado, sendo acompanhado, vivendo a comunhão da igreja, o que acontece? O exemplo que todos os pastores citam, é uma brasa sendo tirada de dentro do braseiro. Então, o primeiro ponto, o mais forte que eu vejo do abandono da fé, é o abandono das práticas espirituais. Então, sou uma pessoa que fui criada no Evangelho e conheço o Evangelho há mais de 50 anos. E eu sei como as gerações foram sendo mudadas, foram sendo transformadas, e essas práticas foram sendo abandonadas. Então, por exemplo, hoje é normal a pessoa ir na igreja. A gente, por exemplo, durante décadas nós criticamos os católicos, só ia na missa no domingo. E hoje você, a maioria de nós, se contenta em ir em um culto na igreja durante a semana. Não estou dizendo todos, mas a grande maioria dos evangélicos hoje, todos os pastores e as igrejas, denominações às quais eu tenho contato, só conseguem ter um público bom na igreja no domingo à noite. Por quê? Porque as pessoas estão abandonando as práticas espirituais. E nós começamos lendo aqui com o diácono, lendo sobre Hebreus, e a Bíblia, ela traz para nós como se fosse uma doutrina, porque aquilo que está escrito para nós é doutrina. Não deixei de congregar como é costume de alguns. Por que está escrito isso na Bíblia?
Porque Deus já sabia de antemão que se nós não congregarmos, nós vamos nos enfraquecer. Então a pessoa deixa as práticas espirituais e ele acaba se enfraquecendo. E quando ele percebe, ele já enfraqueceu, já se esfriou na fé e ele acaba então se desviando da igreja. Pastor, você falou no início sobre, e o Diácono Rogério também abordou esse assunto, e a gente vai ler algumas coisas que o Christian tem falado, e o Douglas Christian tem falado aí. Mas você falou uma coisa muito interessante, as pessoas elas se decepcionam com tudo. Mas parece que com a igreja é algo diferente. Por exemplo, as pessoas se decepcionam no trabalho, as pessoas se decepcionam pegando o ônibus todo dia, porque o ônibus está cheio. As pessoas se decepcionam com o trânsito, decepcionam em casa, mas ninguém abandona o trânsito, ninguém abandona o trabalho. As pessoas não saem assim, né? Mas quando chega na igreja, pisou no meu calo, decepcionei, vou sair da igreja, né? E por que as pessoas olham para a questão da igreja diferente com outras coisas? Por exemplo, eu me decepciono do meu patrão todos os dias, mas todo dia você está lá. Mas quando a igreja parece que é diferente. Por que será isso? Vamos tentar explicar esse negócio. Eu estava falando aqui da questão de assumir responsabilidades. A gente, quando chega na fase de maturidade, a gente aprende que a vida ela é feita de ciclos, e cada um desses ciclos que a vida tem para nós, criança, junior, adolescente, jovem, adulto, ancião, cada uma dessas fases, elas vêm acompanhado de um nível de responsabilidade. Então, quando nós vamos para a igreja, assumimos um cargo na igreja, assumimos uma função, um ministério, um chamado, um dom na igreja, isso implica em assumir responsabilidades. E na nossa vida também, o meu ministério é muito focado nisso, em mostrar para as pessoas que cada um de nós precisa assumir as nossas responsabilidades. Por exemplo, se a minha igreja, por exemplo, vai mal, eu como pastor, eu ter uma autoanálise, dizer a igreja vai mal porque, por exemplo, eu piorei, meu devocional tá pior, meu tempo com Deus caiu, minha qualidade de devocional caiu, meu tempo de oração diminuiu, as minhas mensagens não estão tocando mais as pessoas como estão. Então nós temos que assumir isso. Isso, então, acaba entrando naquilo que eu te falei. Então a gente já pode ter uma meia-culpa aí. Fazer uma meia-culpa. Não toda, mas pelo menos meia. Sim, eu não estou na igreja. Por que eu não estou na igreja? Por exemplo, as pessoas trocam muito de ministério. Eu vou citar aqui, em pouco tempo, a minha experiência pessoal. Eu estou na Wesleyana desde os 14, 15 anos de idade. Eu estou com 59 anos de vida. Por que, pastor, que o senhor nunca trocou de ministério? Porque Deus nunca mandou. É muito simples. Eu entendi isso na minha vida desde cedo. Eu poderia ter trocado antes? Poderia, mas se Deus tivesse direcionado. Então eu ensino o meu rebanho, ensino as pessoas, por exemplo, que um crente, um cristão, ele não anda segundo a vontade dele, ele anda segundo a vontade de Deus. Eu estou há 23 anos como pastor no Palmares. Eu poderia ter saído há 10 anos atrás, poderia ter assumido outra igreja, poderia, mas por que, pastor, que o senhor não assumiu? Porque Deus não me deu essa direção. Então a vida cristã é assim. Por exemplo, eu vou trocar de igreja, não estou satisfeito com a minha igreja. Qual que deveria ser o primeiro passo para me trocar de igreja? Espera aí, Senhor, é para mim sair deste lugar? Se eu tenho um outro chamado, um outro lugar para mim? Eu nunca vi até hoje, no meu ministério, uma pessoa chegar para mim como pastor. Todos que já saíram e me comunicaram, falaram assim: pastor, Deus me deu uma direção e falou comigo que é para mim ir para a igreja no bairro tal, denominação tal, que meu tempo aqui acabou. Não, as pessoas decidem sair. E eu aprendi que o evangelho é diferente. Eu aprendi um evangelho, talvez você diga para mim assim: não, esse evangelho, pastor, esse é um evangelho arcaico, mas é o evangelho de Cristo, e por isso que as coisas estão da forma que estão. Nós estamos vivendo o período da pós-modernidade, onde as coisas mais importantes da nossa vida hoje não inclui a igreja. Christian falou assim, eu deixei de frequentar a denominação há muito tempo, e não foi pelos escândalos dentro da maioria delas, e sim porque Deus me proporcionou a bênção de estudar. E fui estudando que vi que não precisa frequentar a denominação,
para ser membro da igreja e o corpo de Cristo. Eu quero só pautar um pouquinho aqui, pastor, você da próxima pergunta dele é parecida com essa aqui. Ô Douglas, já que você leu na Bíblia, né, achou isso aí, como a gente está aqui num protesto protestante, é um tema interessante, é gostoso ouvir essas perguntas, porque a gente pode dialogar, né, pastor, Sim, um com o outro. com certeza. Assim, como você saiu e viu na Bíblia que não precisava de congregar, eu queria que você, como um homem experiente, estudasse, desse um texto na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que não pede para você congregar. Se você olhar a partir de Cristo, de Jesus, como o pastor já falou aqui, sobre congregar, você vai ver que não vai ter um texto sequer na Bíblia que fala o oposto a não ser de congregar. Você diz sobre o contexto de Hebreus. O contexto de Hebreus fala de congregar, de estar junto com pessoas, comungando a mesma fé, ceiando, admoestando uns aos outros, fortalecendo. Aí se você me falar assim, mas eu não preciso ir para a congregação não, porque eu tenho outros lugares que eu congrego, eu estou com as pessoas. Você vai estar congregando da mesma forma, que você vai estar reunindo, ceando com os irmãos e louvando a Deus. Se você não está dentro da denominação, mas se você está na sua casa, você está congregando dentro da igreja, porque a igreja são pessoas, como você mesmo falou. Então assim, estar junto é congregar, é estar na igreja. Então não tem texto na Bíblia que você vai achar também que fala para você não congregar. Ao contrário, fala para você estar junto, comungando e admoestando e fortalecendo uns aos outros, né? Unânimes, na mesma fé. Então não tem texto na Bíblia que fala. Mas eu faço uma pergunta para o pastor que ele falou aqui mesmo. Congregar é simplesmente reunir. E isso pode ser feito a qualquer momento. Não é necessário frequentar uma denominação. Seguir a sua liturgia para congregar, pastor. Porque não há necessidade. A gente está aqui num debate, lógico, público, né? Numa rádio, uma rádio comunitária. E essas perguntas, elas nos trazem uma profunda reflexão. Elas são proveitosas, porque abrem um espaço para que as pessoas se exponham. Talvez não indo até um líder religioso, mas através de um podcast, de uma rádio, a pessoa tem essa liberdade de poder se expressar. Nós poderíamos ficar aqui 24 horas debatendo a função da igreja. Por exemplo, eu disse no início, Cristo fundou a igreja, ele colocou sobre ela, por exemplo, pastores. A Bíblia você vai encontrar N versículos que o Senhor chamou os pastores para cuidar do rebanho. Cristo formou a igreja, você vai encontrar na Bíblia pastores, mestres, presbíteros, diáconos, você vai encontrar tudo na Bíblia sobre a questão da formação da igreja. A igreja o que é? Tudo que eu sei de Deus, tudo que eu aprendi na vida, todas as minhas experiências, todo o laboratório de experiência de vida minha foi vivenciado dentro do ambiente da igreja. Ali eu fui ensinado na escola bíblica dominical, nas Sagradas Escrituras, fui discipulado, fui diácono, fui presbítero, fui líder, hoje como pastor. Então a igreja é um ambiente onde as pessoas são curadas, as pessoas são libertas, as pessoas são edificadas. Eu te pergunto, se você tem uma opinião, você e qualquer pessoa que esteja nos assistindo, que não há necessidade da igreja, eu só queria uma resposta. Por que Cristo criou a igreja? E ele deixou essa chave. O que a igreja liga na terra é ligado no céu. Por exemplo, existem coisas na Bíblia que se você não fizer, você não tem como, por exemplo, ter acesso à salvação, por exemplo, à ceia. Porque o que te liga na videira verdadeira, na oliveira, que é Cristo, essa comunhão ela é feita através do corpo e do sangue dele, de forma simbólica. Então, se eu não participo da ceia do Senhor, que é a comunhão horizontal com os irmãos e vertical com Deus, eu recebo a comunhão do Espírito de Deus e tenho a comunhão com os irmãos no partir do pão, é o que Jesus ensinou. Como que eu vou estar ligado a Deus, vou ter a minha salvação? Por exemplo, quem vai te dar, por exemplo, vai dar autoridade a alguém, por exemplo, para batizar, para ministrar uma ceia? É um pastor. E quem constituiu os pastores? Não foram homens.
O que Jesus diz para Pedro? Pedro, tu me amas? Então apacenta o meu rebanho. Qual que é o rebanho? É a igreja do Senhor. É isso aí, eu quero agradecer o Douglas Christian, né, que ele sempre nos ajuda aqui no programa, sempre ele entra em nossa live aí, sempre nos ajuda com os seus questionamentos. Deus abençoe sua vida. Existe um problema, eu gosto muito da frase do pastor Rodrigo Mussolini. Ele diz o seguinte, eu já falei essa frase aqui outras vezes, sobre até mesmo as pessoas que se dizem ou se intitulam desigrejados. Os desigrejados, eles dizem assim, pastor Josias, que Deus está em todos os lugares, menos dentro de uma igreja. Deus pode estar na praça, na casa dele, mas parece que congregar, se está dentro de uma igreja... Por quê? Eu não sei, parece que algumas pessoas têm problema. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Dois pastores aqui, eu fiz uma pergunta, eu queria fazer para você. A maioria dessas pessoas que desigrejadas, né? Elas se converteram aonde? Dentro de uma igreja. E você conhece alguém que converteu fora da igreja? Que alguém não pregou para ele? Eu não conheço. Pode até ter, né? Mas eu não conheço, né? De manhã. Mas eu digo o seguinte, o problema talvez seja na chave hermenêutica da palavra igreja, que a gente entende que a igreja é um chamado para fora, mas igreja sempre foi pessoas reunidas em algum local. Isso foi sempre igreja. E o pastor falando aqui, eu acho muito interessante quando a gente começa a debater a palavra de Deus, é porque a igreja foi feita para o aperfeiçoamento dos santos. Sim. Efésios 5, por exemplo, 4:12 diz assim, ó, vou ler a partir do versículo de número 11. Aí eu gostaria de saber se tem como eu ser igreja dentro da minha casa. Cadê o pastor, né? Quem vai ser o mestre? Eu vou ser tudo? Quem é que vai... Você vai ser o ministro do louvor, você vai tocar, você vai cantar, porque tudo você está vai na pregar, Bíblia. Tudo vai... está... Eu vou ser o pastor ao mesmo tempo que eu vou ser ovelha. Né? Porque a Bíblia diz o seguinte, olha, ele mesmo deu uns... Ele quem? Jesus, está dizendo, ele, Jesus, mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Aí o versículo de número 12 vai dizer, por que que Deus fez isso? Disse, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Que é a igreja. Que é a igreja. É o aperfeiçoamento. Assim, eu respeito a decisão de todos, embora as pessoas querem congregar nas suas casas, mas você só não precisa querer lutar contra, depreciar contra, falar é errado ir para uma igreja. Não, a Bíblia não diz que é errado, é certo ir para uma igreja, congregar, louvar a Deus. Eu não consigo ser pastor, ovelha, louvor. Como é que eu dou ceia para mim? Eu mesmo oro. Como é que vai ser isso? Isso vai ser uma loucura, isso vai ser uma doideira. Eu lembro uma vez que teve um pastor na igreja que falou assim, eu tenho todos os dons. Eu falei, nosso Deus, você tem todos os dons, todos os ministérios. Esse irmão é bom demais. Esse irmão é dono da obra. Ele é dono da obra. Então, pastor, é muito lindo quando a gente vai para a palavra de Deus. Eu quero agradecer mais uma vez o Douglas Christian. E se tiver mais algum comentário, porque eu vi, tem aí. Eu gostaria que lesse. Miriam Duarte. Lê aí para nós em nome de Jesus. Ela diz assim, ó, as pessoas largam a igreja por não amarem Jesus, em espírito e em verdade. Frequentamos igreja porque amamos a Cristo, e isso é um dos ensinamentos que ele deixou. Quando ama a Cristo sobre todas as coisas. Um abraço para a Miriam aí, gente, um abraço para o Marcos também, Moreira, a Alan da música também conectada e sempre nos ajudando aí, ó. Tem o Douglas Christian, um abraço para todos que estão com Sueli, Deus abençoe também. Gostava de levar adolescentes para a casa de Deus. Ganhei tantas almas para Deus que hoje são pastores, mas infelizmente acabou-se tudo. Teve a mesma Sueli fala aí, ó. Eu gostava muito de ir à igreja, também de discutir a palavra, né? Isso. Ela fala, mas infelizmente vi tantas coisas na casa de Deus que não estavam me agradando. Pastor, volta a dar aquela palavra, de repente ela chegou aí no meio aí. Por que as pessoas... Eu queria falar para você, aqueles que estão ao vivo e os que vão ouvir depois, né? Sobre, não fugindo do tema, por que as pessoas abandonam a igreja, a fé. E existe uma explicação, eu dei o primeiro tópico aqui sobre a questão do abandono das práticas espirituais. O abandono ou o afrouxamento, a pessoa foi diminuindo até parar. E em segundo lugar, eu vejo como pastor e o laboratório que é a igreja, a questão dos sofismas da pós-modernidade. O inimigo hoje ele tem atuações, ele vai mudando com o passar dos tempos, ele vai mudando a sua atuação. A atuação maligna hoje contra o povo de Deus, atacando a mente do povo de Deus, é através de sofisma.
Sofisma é muitas vezes uma meia-verdade, ou uma mentira revestida de verdade. Né? Então o que acontece hoje, na maioria das vezes? O inimigo coloca sofismas na mente das pessoas e colocam mentiras na vida das pessoas, e as pessoas acabam, por causa disso, acreditando nas mentiras do adversário. Por exemplo, vou citar aqui algo que muitos de nós, eu vou fazer aqui uma meia-culpa, né? Você falou da gente fazer uma meia-culpa, Alan. Muitos de nós pastores cansamos de subir, presta atenção nisso aí, muitos pastores, se tiver alguém me ouvindo aí, vai debater comigo. Subir no púlpito e dizemos assim: eu sou igreja. Agora eu vou trazer uma verdade. Nós não somos igreja. Eu, como indivíduo, não sou igreja. Sofisma de Satanás. Igreja é comunidade. Igreja é ajuntamento de pessoas. A palavra eclésia é ajuntamento. Então, por que eu estou tocando nesse tema e nisso que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração? Porque a pessoa recebeu na igreja uma palavra dizendo assim: eu sou igreja, então eu não preciso de ir lá no templo, na denominação, porque eu sou igreja. E eu quero que você me mostre na Bíblia dizendo que uma pessoa sozinha, única, ela é igreja. Não é. Igreja é a comunidade dos santos, foi lido aqui, o irmão falou, para aperfeiçoamento dos santos. Então o inimigo, eu acabei de citar aqui o primeiro sofisma. Eu sou igreja, então eu posso congregar em casa, eu posso, através de uma live, de um culto que o pastor está ministrando, tomar uma santa ceia, comer meu pão, tomar meu cálice em casa e eu comungar com a minha família. Não, você sozinho, você não é igreja. Quem falou isso para você falou errado. Isso é um sofisma da pós-modernidade. Então são mudanças de valores que vão tirando as pessoas do núcleo da igreja, do desejo de congregar. As pessoas valorizavam muito isso e hoje não valorizam mais a questão tanto de estar junto e de congregar. Eu fui de um tempo que se ia na igreja praticamente todo dia. Pastor, mas isso era um espírito de religiosidade? Poderia até ser, mas era benéfico. Você estava em contato todo dia com o Senhor, com os irmãos, você era nutrido todo dia, você estava ali junto a um braseiro todo dia. Então, a primeira coisa do afastamento é abandono das práticas espirituais. E a segunda coisa são os sofismas colocados pelo adversário neste século que nós estamos vivendo de pós-modernidade. De não valorizar as coisas da igreja, de achar que você como indivíduo, você pode alcançar a salvação sozinho. Não pode. Então Cristo teria fundado a igreja em vão. E ele não fundou a igreja em vão, ele morreu pela igreja, ele deu a vida pela igreja. Então essa mudança vamos dizer assim, de uma cosmovisão. Eu enxergava a igreja como tudo para mim, era a coisa mais importante, eu valorizava a igreja. De repente a igreja perdeu a essência. Ela não é tão importante mais na minha vida assim. Eu tenho outras coisas, eu tenho outros afazeres, eu tenho outras ocupações, eu tenho outras coisas que tomam uma parte do meu coração. Então é sobre isso que eu quero trazer a você. Se você abandonou a fé, se você abandonou a igreja por qualquer decepção ou de repente por um desses sofismas, eu convido você a ouvir o que a palavra de Deus tem para você. E não existe igreja fora do corpo. Se você pegar uma galha e cortar ela de uma árvore, ela vai secar. Porque ela só pode continuar viva quando ela recebe a seiva da raiz principal da árvore. E nós estamos falando aqui de Jesus. Ele é que alimenta toda a árvore, ele alimenta a igreja. A Bíblia diz que nós somos enxertados na oliveira verdadeira. Então, se eu não estou na igreja, eu não estou enxertado na igreja, eu não estou inserido na igreja, e então eu estou afirmando como pastor, não existe vida fora da igreja. O porquê as pessoas estão aí abandonando a igreja e quais são as doutrinas? Uma delas que eu vejo que se levanta, passou nesses últimos tempos, é essa doutrina dos desigrejados, sim. Esse público, essas pessoas estão levando muitas pessoas a dizer assim: não, igreja não precisa de igreja. E aí o senhor tocou numa coisa que, como pastor, também eu comungo disso. Lá atrás,
quando eu aceitei Jesus, eu começava, culto era domingo, tinha trabalho na segunda, tinha trabalho na terça, quarta, quinta, sexta, domingo a domingo a gente estava dentro da igreja. Aí uns começou a chamar a gente de religioso. Aí alguns líderes começaram a afrouxar, não, vamos fazer culto só terça, quarta e quinta e não sei o que já. Aí nós fomos começando a afrouxar. Hoje em dia a gente está até com dificuldade para voltar como que era antes. Eu acompanho um grande pastor na rede social que ele fala que ele agora está lutando contra aquilo que nós mesmos criamos. Nós mesmos criamos algumas coisas que agora a gente tem que desconstruir essas coisas. Sim, verdade. Porque fomos nós, infelizmente nós, porque eu sou pastor hoje, talvez o senhor não fez isso, nem eu, mas a gente tem que colocar nós no bolso, porque hoje a gente tem que desconstruir isso, que talvez alguém lá atrás, né, implementou dentro da igreja. Pastor Eucésio, que a gente faz a meia culpa, mas a gente sabe que muita culpa também, né, a gente tem que colocar aqui, ponderar, que a culpa é nossa. A gente tem que olhar e falar assim, não, a culpa também é minha. Eu não posso dizer que a culpa é só do outro e pronto, acabou. A culpa é minha. Então você que está nos assistindo, a culpa é sua. A culpa foi sua de ter abandonado. A culpa pode ter sido do outro, mas ela também, a metade dela é sua. Então ela é sua também. O que você tem que fazer é voltar, como diz a palavra de Deus, voltar ao primeiro amor, voltar à prática das primeiras obras, voltar àquilo que você fazia antes, né? Então, pastor Eucésio, que nós como pastores, a gente precisa realmente desconstruir muita coisa que nós estava construído, nós derrubamos, colocamos outra coisa no lugar e agora a gente precisa reconstruir novamente. Tem caminhos que para a igreja não tem volta, porque os tempos são diferentes, as gerações mudam, as coisas mudaram. Hoje é uma geração conectada, bem informada. Então muitas coisas não tem como voltar mais. Se você abrir uma igreja hoje e falar assim, vai ter culto todo dia, você vai ficar lá sozinho. Né? As pessoas também têm os seus afazeres. Então a gente consegue entender isso e fazer um paralelo aí, poder fazer um meio termo. Né? Mas o que eu queria dizer aqui, não sei se vai ser agora a minha última participação. Não pode falar. Que não vai ter mais. Eu queria falar sobre isso. Nós estamos vivendo uma sociedade muito plural e uma sociedade, hoje o país nosso ele é dividido, todo mundo sabe disso. Não quero aqui entrar em mérito político, mas nosso país hoje ele é completamente dividido, né, em conservadores e esquerda. E se colocou muita culpa na igreja, e eu tive isso, inclusive, chegou até mim, de problemas, por exemplo, de muitas pessoas estar abandonando a fé por causa de preconceito. Eu quero dizer a você aqui, deixar registrado isso em público, numa rádio aqui, que no meu ministério e nos pastores que eu conheço, nas igrejas que eu conheço, eu vou te dizer a você, de cadeira cativa, não existe discriminação. Nós amamos todo mundo. Eu estou no Palmares há 23 anos, eu já falei isso no altar muitas e muitas vezes. E desafio qualquer membro da igreja que está lá hoje, ou que já passou pela igreja, ou um dos nossos vizinhos em torno da igreja que não servem a Deus e conhecem a minha vida. Se qualquer pessoa, ou nem que seja um cachorro naquela comunidade foi discriminado, nunca. Sempre fomos uma comunidade plural, respeitamos todas as pessoas, independente de cor, de raça, de credo, de opção sexual, mas sempre também nos voltando para a doutrina e para a palavra de Deus. Não significa, e que as pessoas estão confundindo hoje, principalmente essa outra ala, né, que quer debater isso, que nós sejamos uma igreja permissiva, que é o que eles querem empurrar sobre a igreja hoje. Quero chegar mais perto aqui e falar sobre isso. Eles querem uma igreja permissiva, uma igreja que você pode fazer o que você quiser. Só que isso não é evangelho. Eu vou desvirtuar o evangelho. Eu, quando coloco o evangelho e o significado, o primeiro sinônimo que eu coloco do evangelho é renúncia. Se você quiser seguir a Cristo, o que Cristo diz? Aquele que quer seguir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é renunciar. Tome a sua cruz e me siga. Então, assim, nós somos uma igreja hoje, todos os pastores que eu conheço, graças a Deus por isso, que eu convivo na minha comunidade, na minha cidade, toda a minha denominação, eu não conheço nenhum caso que alguém foi discriminado, por qualquer motivo que seja. Pode acontecer? Pode. Mas é algo que eu tenho zelado no meu ministério, na minha igreja e na denominação a qual eu sou pastor, em respeitar as pessoas.
Então, se alguém vai a público, como a gente vê muito isso, principalmente na mídia, não vou na igreja porque a igreja me discrimina. Não, a igreja não te discrimina. A igreja prega a verdade e ela vai continuar sendo a verdade. Você pode vir, como a gente prega muito isso, né? Você vem da forma que você está. Mas para você servir a Cristo, você não pode permanecer da forma que você está. Porque o Evangelho é mudança de vida, é mudança de cosmovisão. Você tinha uma visão antes, você tinha um tipo de comportamento, hoje você é diferente. As pessoas que olham para mim no Palmares, onde eu sou pastor, e por todos os lugares por onde eu vou, eles esperam de mim e olham para mim esperando um comportamento de um homem transformado pelo poder do Evangelho. Bom, pessoal, o debate de hoje foi em torno de algo que está sendo cada vez mais comum. As pessoas estão muito indo cada vez mais, aquela avalanche de pessoas para a igreja, mas parece que estão entrando numa porta um bocado e saindo pela porta mais um bocado, né? E aí a gente fica se perguntando, porque é normal do ser humano se questionar, por que entra muita gente, mas também sai muita gente, né? A gente sabe que o Evangelho é um Evangelho transformador. A Bíblia nos ensina que nós devemos, como o pastor disse aqui, renunciar. E eu achei tão interessante que o pastor falou sobre a palavra de Deus, é que o texto sagrado diz assim, aquele que quiser vir após mim, né? Você não é obrigado. Mas se você pegou essa cruz e está indo aí, você tem que negar você mesmo. Jesus, eu não vejo Jesus em momento nenhum levantando uma bandeira assim, os homossexuais, não sei o que tem não. Jesus, ele estava lá falando o Evangelho, você é homossexual? Você quer vir a mim? Então, você tem que negar você mesmo, seu pecado. Aí o mentiroso, Jesus não estava lá, mas, você quer vir após mim? Quero, então você tem que negar você mesmo. Então, por que nós, o pastor falou algo que é muito interessante quando ele fala assim, nós amamos os pecadores. Por que nós amamos os pecadores? A Bíblia diz assim que eu devo amar o próximo como eu amo, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como eu amo a eu mesmo, ou mais do que eu mesmo. E eu sou um pecador e eu me amo, então como que um pecador não vai conseguir amar um outro pecador? Eu tenho que me amar, eu tenho que gostar de mim, né? Eu tenho que me valorizar também, porque a partir do momento que eu me valorizo também, que eu gosto de mim mesmo, eu também consigo entender as faculdades mentais que um ser humano tem, as dificuldades que tem, logo eu vou amar você também. Então venha para a igreja, né, pastor? Eu vou deixar aqui as últimas palavras aqui do pastor Eucias aqui, que quero agradecer a vida dele, né, por ter nos ajudado nesta noite aqui, e falar os dias de culto, um pouco da igreja, e vamos pregar o Evangelho, vamos encher as igrejas e vamos fechar a porta dos fundos, que aí ninguém sai da igreja. Amém. Bem, eu sou pastor ali no Palmares, Avenida Zacácio, 847, Palmares B, em frente à entrada ali do Campo do Colorado. Estou ali naquela comunidade há 23 anos, né, Igreja Metodista Wesleyana. Nós temos toda terça-feira, 19h30, nosso culto de libertação. Estamos numa campanha agora, por exemplo, a multiplicação do azeite, para você ser abençoado, né? E todos os domingos, às 19 horas, nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Você é nosso convidado a estar participando e conhecer um pouco mais do nosso ministério e da nossa igreja. Amém? Que Deus possa abençoar. Então eu queria agradecer o vereador Alain, né? Agradecer aos pastores que estão aqui, ao diácono, a você que nos deu aí a sua atenção. Muito obrigado. Que Deus possa te abençoar. A única coisa que eu queria encerrar dizendo, você é alvo do nosso amor. Estou aqui por causa disso. Estou cansado, trabalhei o dia inteiro, vim correndo aqui para a rádio para gravar isso, simplesmente porque eu amo o Evangelho. Podia estar em casa descansando, mas eu estou aqui debatendo a palavra de Deus, porque eu amo a igreja, eu amo Jesus e eu amo a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Diácono Rogério, dê as suas palavras aí, finais aí, e nós vamos passar para o pastor também. Não acabou não, viu, pastor? Nós precisamos que o senhor ore e abençoe esse povo aí. Amém. Em nome de Jesus. Gente, um abraço para todos que participaram. Como o pastor já abençoou vocês aí, Deus abençoe a cada um. E é muito bom esse, né, tete a tete aí, cada um conversando, questionando, perguntando. É assim que nós conseguimos crescer, aprender, né? Mesmo que a gente tenha uma opinião diferente, mas eu tenho certeza que Deus nos abençoou nesse dia aí. E tenho certeza que Sueli, um abraço para você. Eu tenho certeza que você vai voltar, porque através desse dia, dessa palavra que foi falada aqui, Deus tem te fortalecido. Um abraço para todos aí, em nome de Jesus. Pessoal, a nossa igreja também fica ali na rua
Babaçu 945, é porque mudou recentemente. Rua Babaçu 945 no Palmeiras. Nossos cursos são quarta, sexta e domingo. Nos visite em nome de Jesus. Pastor Elcias, faça essa oração. Eu também deixo aqui os meus votos, tenho certeza que o senhor também deixa, tanto para o Sueli, para todos os que nos ouviram aí, nos viram aí, né, através dessa live aí, que volte para os caminhos do Senhor o mais rápido possível. Faça oração para nós em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer a Ti por essa oportunidade, da Tua palavra está sendo pregada, Sim, Jesus. ó Deus querido, através dessas redes sociais, que é uma ferramenta para que pessoas, vidas sejam alcançadas. Nosso intento aqui, Senhor, nessa noite, não é que ninguém se sinta ofendido com o nosso posicionamento, mas é no intuito de esclarecer, de mostrar que o verdadeiro Evangelho é o amor. E eu quero abençoar, Deus, cada um daqueles que nos ouviram, aqueles que nos ouvirão no futuro. Eu quero abençoar, ó Deus, a vida de cada um. Quero abençoar a vida do Alan, agradecer o Senhor, que o Senhor abençoe essa associação e que ela continue sendo, ó Deus, um canal aberto para que haja pregação, ó Deus, do Teu Evangelho. Nós te agradecemos por essa oportunidade e abençoamos todos os nossos ouvintes, no nome de Jesus. Amém. Protesto Protestante, segunda-feira, 19h30. Deus abençoe sua vida. Até mais.